De vez em quando você também tem alguém que aproxima, né? Que fica atentando contra aquilo que você tem de mais bonito, de mais sagrado. Sabe, minha gente, ultimamente, esses dias têm sido dias difíceis para mim. Sofrimentos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, decepções com pessoas que você ama. E aí uma pessoa disse para mim assim: padre, contando, né, a minha dor, o meu sofrimento, ela falou assim: quanto mais puro é o coração da gente, maior vai ser o nosso sofrimento por tudo aquilo que nos acontece. E às vezes a gente tem uma tentação de pensar, porque a gente foi enganado, porque a gente sofreu, a gente foi traído, foi deixado de lado, a gente corre o risco de endurecer o coração da gente e falar: ah, tá bom, vou fazer do mesmo jeito. Não. Essa é uma arma que não vale a pena. Toda vez que tentarem matar a sua melhor parte, reaja. Toda vez que alguém atentar contra a sua sacralidade, contra aquilo que você tem de mais precioso, não permita. Vai se decepcionar de novo, não tem problema não. É melhor ainda a gente se decepcionar e seguir tendo o coração puro, tendo o coração limpo. Limpo de ódio, limpo de ressentimentos, limpo de mágoas. Que a vida só vale a pena quando é vivida assim, minha gente. Quando você tem consciência de que você está sendo o ser humano que você deve ser. E você olha para o tempo vivido e fala: tá aqui. Está valendo a pena ser quem eu sou. Fico olhando para você e fico imaginando quanta dor que não deve ter nessa história aí também. Ixi, quanta traição. É duro a gente ser traído, não é verdade? Você ser julgado fora. É duro a gente sentir que você foi usado. Que aquele que dizia que te amava não amou. Que aquele que dizia se comprometido com você não era. É muito duro. É duro na vida a gente ter que admitir que nós fomos um território banal na vida do outro. É muito duro. Isso eu encontro o tempo todo, minha gente. As pessoas hoje se descartam com muita facilidade. As pessoas se jogam fora com muita facilidade. Eu vejo pai traindo filho, filho traindo pai, amigos que se traem, marido e mulher. E a gente tem que sobreviver a tudo isso. Sabe por quê? Porque a pior traição que nós podemos receber na vida não é a que o outro nos faz, mas é aquela que a gente deixa e continua e permite continuar dentro de nós. Cuidado. Cuidado para você não desperdiçar a sua vida neste tempo debaixo da terra, neste tempo de sofrimento, sem descobrir que esta dor, que este sofrimento pode lhe gerar uma ressurreição. E aí a gente nasce muito melhor. Quem sabe depois daquela traição, depois daquela dificuldade, você hoje tenha condições de renascer muito melhor, muito mais forte, muito mais resistente. Olha o meu presente hoje, ó. Está dizendo que eu sou campeão do mundo, igual Adriano Moraes. Ah, agora eu estou podendo. Sabe por que eu fiz questão de colocar o presente do Adriano? Porque eu tenho consciência que todos os dias eu preciso me recordar que eu nasci para vencer. Todos os dias. Você sabe que a minha missão como padre é essa, eu não tenho dúvida. Para mim nada mais pode ser precioso, minha gente, do que aquilo que hoje à tarde aconteceu ali. Quantas pessoas segurando na minha mão e dizendo assim: ô padre, obrigado. Outro dia uma senhorinha me encontrou. Ela ficou assustada quando me viu lá no aeroporto. Eu estava retirando a minha mala. Ela gritou e falou assim: ah, mas eu não poderia deixar de dar um abraço no meu Lexotan. Ela disse que eu sou o Lexotan dela. Já valeu ter vivido ser o Lexotan na vida de alguém. Estou errado? Não? É bom demais quando você sabe que a sua vida empresta sentido para alguém. Que o seu trabalho empresta sentido para alguém. Só que eu também tenho que viver o desafio de descobrir o sentido de tudo isso. Eu não quero ser um funcionário da fé. Eu quero cada vez mais estar comprometido para que você possa usar esse cinturão também e você ser um campeão.
Quero te ver perdedor. Seu Lexotan, obrigado. Sabe por quê, minha gente? Essa vida é curta demais para a gente poder desperdiçá-la com o que não vale a pena. Pode ser que hoje você também esteja sentindo o mesmo que eu senti nessa semana. Pode ser que o seu coração também esteja doído por alguma traição, por alguma coisa ruim que tenha acontecido na sua história. Não tenha medo disso não. Você pode ficar melhor. Não se entregue. Não se curve. Faça como a cigarra. Viva esse período como um tempo de preparo para o seu canto. Uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais, diferente dos acumuladores. É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais.
É muito bom a gente ter. As coisas não nos tornam mais ricos. As coisas só nos tornam mais pesados. Porque é o ter sem espiritualidade. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali as pessoas que transitam por ali se amam. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida. Que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato. De perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Sempre acreditei que as coisas ruins são frutos do pensamento, sentimentos negativos que alimentam a alma e o corpo, que muitas vezes atraímos misérias de acordo com nossas atitudes, uma vez que somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Gostaria que o Senhor pudesse me esclarecer melhor sobre esse assunto, porque para mim parece puro teatro aquelas cenas que vejo, onde as pessoas se jogam no chão, gritam em nome de Deus e realizam a cura do mal. Me desculpe, Padre, se pareço cética, mas a manifestação de Deus para mim está muito longe disso. Um grande abraço e que Deus continue a iluminar o seu caminho sempre. Veja bem, o diabo tem muitos instrumentos nos dias de hoje. O que é possessão? É você ter o corpo todo possuído? E aí você lembra daquelas imagens do filme O Exorcista, quando a menina está com o corpo possuído pelo diabo. Tudo bem, aquilo ali é uma manifestação horrorosa, né? Você tem ali uma manifestação física desse diabo. Agora, minha filha, muito mais que preocupar com essa possessão física, que são mais raras, é a gente pensar com a possessão que o diabo pode fazer da nossa cabeça. E para isso, ninguém está salvo. Ah, eu sou o sacristão lá da igreja. Cuidado, o sacristão pode ser diabólico. Ah, eu sou o padre da paróquia. Cuidado, o padre pode estar diabólico. Como? Quando ele permite que as mentalidades que causam desarmonia estejam presentes dentro dele. Quando você percebe que você está se transformando num instrumento de discórdia, de desamor, de violência, de mentira, de injustiça, cuidado, você pode estar sendo tomado,
Você está sendo um instrumento do diabo no mundo. E a gente percebe isso demais. Às vezes nós convivemos com pessoas que são extremamente diabólicas. Onde elas chegam, elas conseguem azedar o ambiente que elas chegam. Vocês não conhecem gente assim? Onde ela põe o pé, lá chega o mau humor, o medo, a cara feia, o beiço caído, o espírito de porco, né? Que a gente fala aqui de vez em quando. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se transformar numa pessoa assim. Diferente daquela pessoa que é portadora de paz, de amor. As pessoas têm vontade de ficar perto dela o tempo todo. Sabem que ela é uma pessoa que vai ser incapaz de fazer mal. É muito pertinente a sua questão. Que eu gostaria que você tivesse um cuidado para poder analisar comigo agora. Quando você fala que você não acredita em possessão, você fala a partir daquilo que você já viu, desses exemplos toscos que às vezes nós vemos no meio de nós mesmos, às vezes nas nossas comunidades, grupos de oração da Renovação Carismática. Às vezes a gente vê muito essas manifestações. Às vezes você vê nas igrejas que estão na televisão, quando você vê o pastor realizando exorcismo, ou até mesmo o padre. Quando você diz que você não acredita nestas manifestações, você até não está com tanto problema. O problema é negar a existência do diabo. Nós não podemos negar a existência do diabo, mesmo porque há alguns mestres espirituais que dizem que uma das maiores artimanhas do diabo do mundo é justamente fazer as pessoas não acreditarem que ele existe. Porque quando a gente não acredita que ele existe, ele acaba tendo muita chance na nossa vida, porque a gente não se precaver, não é? Quando a gente relativiza a presença do outro, a gente dá ao outro o direito de agir. E se a gente mantém o cuidado, o outro vai ficar sob a nossa observação. Então veja bem, negar a existência do diabo nós não podemos. Seria um absurdo, né, da nossa parte. O diabo existe, ele está fundamentado nas Escrituras. Agora, se você não acredita naquilo que você vê em termos de possessão, naquilo que muitas vezes as pessoas apressadamente dizem que é uma espécie de possessão, você está no seu direito. Eu também acho que existe muitos exageros. Muitas vezes o que a gente vê são crises de histerismo, de pessoas que querem chamar a atenção. E eu já acompanhei muito isso, porque a minha história dentro da Renovação Carismática me deu a oportunidade de presenciar muitos fatos assim. A melhor maneira de chamar a atenção é passar mal, é pular dessa altura do chão e todo mundo corre e faz alguma coisa. Muitas vezes as pessoas são muito carentes e fazem essas manifestações mesmo, muito mais para suprir um desejo de serem vistas. O fato é que existem possessões que a igreja reconhece, que verdadeiramente aconteceram. São poucas, mas são reconhecidas. E o que eu acho de tudo isso? Que nós precisamos tomar muito cuidado toda vez que nós fazemos parceria com aquilo que é diabólico. Quando você percebe que você está aceitando o que é diabólico dentro de você, aqui sobretudo. Mentalidade é uma coisa perigosa. Quando nós temos, nos dias de hoje, muitas vezes, um relativismo com valores cristãos, com valores familiares, com valores humanos, muitas vezes. O diabo age nisso, nos relativismos. Não é importante ser fiel, não tem nenhum problema a gente pular a cerca de vez em quando. É sim, é problemático ser infiel, sim. É triste a gente trair as pessoas que nós amamos. Não é normal que todos cedo... Às vezes nós escutamos, nós não podemos mais segurar os nossos jovens, eles muito cedo estão descobrindo a vida. Cuidado, isso é relativismo. Nós temos o relativismo religioso, quando muitas vezes as pessoas querem Deus, mas não querem os compromissos que nascem desta parceria com Ele. Nós queremos
viver uma religião, mas que não nos comprometa, que não mude a nossa vida. Eu quero continuar sendo cristão, mas eu não quero que Deus venha mexer em absolutamente nada da minha vida. Isso é relativismo, é aí que o diabo age. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não se renda aos poucos às suas artimanhas. Eu gosto da definição de que o diabo é um cachorro bravo que está amarrado. Ele não pode chegar até mim, mas ele pode latir e me seduzir para que eu chegue até ele. Eu vejo isso o tempo todo, minha gente. O vício é assim. Eu nunca vi uma garrafa de uísque correndo atrás de alguém. Me beba, me beba, me beba, não. Agora, eu vejo as pessoas se dirigindo para as garrafas de uísque, pedindo uma dose. Nunca vi um cigarro tentando seduzir um fumante ali na esquina. Ah, me fume, né? Não. Sou eu que busco tudo aquilo que me destrói. E veja bem, a sedução do diabo, ela é muito grande. E quando eu falo diabo, eu quero que você pense não só naquele chifrudo que vem na nossa cabeça, né? Mas tudo aquilo que é diabólico no mundo, tudo aquilo que quebra a harmonia da vida. O diabólico é aquilo que quebra a harmonia da vida. Uma palavra pode ser diabólica entre a mãe e o filho. Uma palavra maldita pode ser diabólica entre o marido e a mulher. Por quê? Porque quebra a harmonia. Nós precisamos tomar muito cuidado com a música que a gente escuta. Eu estava prestando atenção, porque quando a gente vai para um sítio onde está todo mundo ouvindo música e se sente no direito de colocar a música na altura que quer, né? Você acaba tendo que ouvir a música do vizinho, né? E eu confesso para você que eu estava ouvindo algumas coisas lá que eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma mulher pode ter coragem de cantar isso que ela está cantando? Porque ela fica totalmente banal na letra que ela está cantando. Ela já não tem mais amor próprio para poder tecer um discurso daquele. A poesia está longe, não existe beleza na letra. O que existe é uma linguagem tosca de uma mulher que está se assumindo objeto para aquele que ela canta. Isso é diabólico. Sabe por que é diabólico? Porque essa música pode entrar no rádio que toca na sua casa, e a sua menina, que você fez de tudo para ela ser uma moça de caráter, uma moça que se ama, aos 6 anos ela começa a ouvir isso, começa a aprender e depois começa a reproduzir. Isso é diabólico. Quando você percebe que o que não presta entra para dentro da sua casa e quebra a harmonia que você tanto quis para a sua casa. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com a internet dos nossos filhos, porque o diabo pode estar passando por aquele instrumental. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo, e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo
a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço.
o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim. Gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma.